A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão do Acadêmico de Direito, tem a honra de apresentar o webinar Pesquisa Acadêmica e a Importância do Lattes para Estudantes de Direito, evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a saber, educação de qualidade. Com a palavra, senhoras e senhores, o Dr. Jonathan Souza Guimarães, secretário da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Paulo. Jonathan? Olá, boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico de Direito. Saúdo a mesa aqui presente e todos os ouvintes para esse evento tão esperado, sem dúvida. Oi, tá me ouvindo? Não, pô, tenta ver o feijão. Olá. Estamos ouvindo, Jonathan. Começando a dar uma aí. Olá. Oi. Uhum. São dois aí, Thiago, por favor. São dois. Eu acabei de entregar tudo. Jonathan? Boa tarde a todos. Estamos com alguns probleminhas com a internet, então o Dr. Jonathan não vai poder fazer essa apresentação inicial, mas eu queria dizer que é um grande prazer receber todos vocês hoje e agradecer todos os nossos parceiros, saudar a mesa e dizer que hoje faremos a apresentação, um webinar com a nossa querida professora Lia. Inicialmente, passo a palavra à acadêmica de Direito, Catherine Aline, para apresentar o currículo da professora. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu agradeço por estar nesse dia representando os acadêmicos de Direito na Comissão Acadêmica de Direito. E eu agradeço muito a Comissão do Acadêmico de Direito por essa oportunidade que está me dando. E vou apresentar a doutora, professora Lia Pierson. Ela é a professora mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, é diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família, São Paulo, e membro colaborador da Comissão dos Direitos Infanto-Juvenis. Estão me ouvindo? Júlia, você está desligado. Desculpe. Obrigada, Catherine. Eu gostaria novamente de agradecer à Comissão de Direito, antes de passar a palavra para a professora Lia, e agradecer hoje principalmente a professora Lia, que aceitou o nosso convite, inclusive foi orientadora do meu TCC, o que foi um grande privilégio, e fez com que ela me deu o direcionamento correto no meu TCC e ajudou durante todo o meu processo criativo. Isso foi uma fase que fez com que a minha graduação fosse mais tranquila e muito gratificante. Muito obrigada, professora Lia. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, é que quando vocês forem escolher o seu orientador, escolha um professor ou um orientador com quem vocês se identifiquem, que isso fará total diferença na sua pesquisa ou no seu TCC. Muito obrigada a todos. Eu tenho certeza que essa exposição será muito engrandecedora e eu espero que vocês aproveitem o máximo possível. Passo a palavra agora para a professora Lia. Então, boa tarde a todos e todas.
Hoje vamos falar um pouquinho sobre pesquisa, sobre currículo Lattes na graduação. Eu vou agora compartilhar minha tela com vocês para a gente poder ter acesso aos slides da minha aula. Já está dando para ver aí, né? Tá bom, já vi que é. Então, vamos falar sobre pesquisa acadêmica e a importância do Lattes para o estudante de direito, né? Como é que isso acontece? E é uma pergunta que eu acho que passa pela cabeça de muitos alunos é essa questão aí. Por que é que eu tenho que pesquisar na graduação, né? Eu vou responder essa pergunta praticamente durante toda a minha fala. A primeira coisa que a gente tem que ter para pesquisar é um mínimo de curiosidade. E como ter curiosidade? Conhecendo os nossos interesses, a natureza das coisas que nos chamam a atenção. Depois, organizar o pensamento, ou seja, encontrar esses interesses no curso de direito, nas disciplinas do direito, e depois testar a escolha, né? Direcionar os interesses para um tema específico. Então, as primeiras 3 partes do que eu vou dizer estão aqui, né? Então, vamos pensar um pouco sobre curiosidade. Desculpa, eu tive que trocar aqui a coisinha, perdão. Sobre curiosidade. Gente, curiosidade é o básico de quem pesquisa. Se você não for curioso, você vai ter que buscar um jeito de achar as coisas que te interessam e que possam despertar a sua curiosidade. Porque quando a gente fala por quê, né? Eu tenho uma sucessão de relações que nós somos capazes de estabelecer entre fatos, ideias e fenômenos do mundo. Eu fico interessada se eu falo assim, aí aconteceu uma coisa na sua vida e você teve um problema, sei lá, com um produto e você não sabia qual era o prazo para desistir do negócio e devolver o produto. Por exemplo, você teve um problema, isso leva muitas pessoas na área que eu pesquiso e na área em que eu oriento, acontece muito, assim, a pessoa teve um problema, às vezes não com ela, mas com alguém da família, algum caso diferente, e a pessoa vai querer pesquisar aquilo. Então, a gente sempre tem alguma coisa, né, que nos chama a atenção e a gente está querendo saber melhor o que é aquilo. Porém, só curiosidade não adianta, né? Curiosidade sozinha não serve muito, serve, né? Mas você precisa orientar, né, essa curiosidade. E a gente orienta essa curiosidade organizando o nosso pensamento, né? Então, assim, eu preciso, como nós estamos falando para estudante de direito, eu preciso encontrar o meu interesse no curso de direito. Ok, você pode não ter ainda estudado tudo, você está no começo do curso. Tudo bem, veja naquilo que você já conhece do direito, né? Dentre as questões, os assuntos que eu possa me interessar, o que eu devo escolher? E você sabe que isso é uma coisa que acaba fazendo diferença, viu? Eu vou escolher o que é mais fácil para mim ou o que me desafia mais. Eu vou escolher aquele assunto assim, tipo que todo mundo já pesquisou e é fácil de achar um monte de fontes, livro, revista, artigos científicos sobre o assunto, então é mais fácil. Ou será que é melhor um desafio? Você pode experimentar, na verdade, os dois, né? Por quê? Porque a gente, às vezes, tem uma tendência a considerar que se eu escolhi esse tema para pesquisa, tem que ser aquilo. Com que cara eu vou ficar se eu desistir ou algo assim, né? Mas é como eu escrevi para vocês, a escolha de um tema para pesquisar não é um contrato de adesão
sabe, desses contratos terríveis que você não consegue se livrar, a não ser que tenha um enorme prejuízo. Não, não é, né? E a graduação, ainda que haja uma série de questões relacionadas a estágio, relacionadas à forma como nós lidamos com a universidade ou com a faculdade, onde a gente estuda, etc., etc., a graduação, nela tem um tempo para experiências. Na verdade, ela toda é uma experiência, mas aqui eu estou falando no sentido de experimentar mesmo, de tentativa e erro. A graduação tem esse tempo, a gente tem esses momentos de experimentar, né? Quando eu direciono o interesse para um tema específico, eu preciso testar a minha escolha. O que eu estou chamando, gente, de testar a escolha? É assim, eu começo a operar com esse tema. Eu vou começar, por exemplo, quando algum aluno vem ser me orientando de TCC, de iniciação, de PIBIC, o que for, eu brinco, às vezes falo até isso textualmente para muitos deles. Assim, agora eu vou te dar um caldo. O que é dar um caldo, né? Aquela pessoa que chega na piscina, você afunda a cabeça dela, coisa horrível, né? Até ela não aguentar mais e subir assim para respirar. Esse caldo é bem isso, em relação ao meu interesse pela pesquisa. Fala assim, olha, eu passo para a pessoa algumas plataformas onde ela pode achar bastante coisa, né? Sei lá, eu falo para ela entrar no Google Acadêmico, no Periódicos CAPES, no Cielo, etc. E fala assim, então, vai lá e procura sobre o teu assunto. Então, esse caldo é bom, porque muitas vezes pode acontecer da pessoa voltar e falar assim, não achei nada, né? Ou ir para a biblioteca da universidade, agora nesse momento não é possível, mas vai na biblioteca e também não acha nada. Por que a pessoa não achou nada? Porque ela não conhece as palavras-chave da pesquisa. É tão interessante isso. Hoje eu mexo bem com, enfim, com internet ou com notebook, enfim, porque eu me formei nisso, né, num certo sentido. Eu sempre trabalhei com computador, sempre mexi com editor de texto em computador, a vida inteira, desde o tempo que a tela era preta e a letrinha era verde brilhante. Isso é uma coisa muito velha, né? Então, assim, eu estou acostumada com isso, mas não basta saber mexer na mídia, não basta saber mexer no aparelho, não basta saber entrar na internet, você precisa saber o que você vai pesquisar. A mesma coisa quando você entra na biblioteca online. Não adianta escrever, às vezes a gente esquece que aquele assunto tem outras ligações. Então, é começar a escolher as palavras-chave. Então, passar do caldo que a pessoa toma quando ela volta, às vezes a pessoa se dá super bem, volta com um monte de coisa, né? Mas essas palavras-chave são as palavras que nessa etapa eu vou usar para buscar na plataforma, ou da universidade, ou da biblioteca que eu estou acessando, ou na internetona mesmo, né? Que é um lugar maravilhoso de se pesquisar, né? A gente, sabendo o endereço certo, é uma maravilha, né? Então, quando eu começar a operar com essa escolha, eu tenho que considerar a quantidade e a qualidade das fontes que eu vou encontrar. Acabei de falar para vocês, existem plataformas ótimas, mas eu preciso saber quais são. Eu preciso começar a encontrar. E aí, a gente tem que considerar um monte de dicas do tipo assim, da onde é aquela revista que me apareceu? Aquela tese, quem foi que fez? Que tese é essa? Olhar, verificar, porque mesmo no Google Acadêmico, que é uma coisa mais assim, séria, vamos chamar assim, você pode achar alguns trabalhos não tão bons assim, né? E como é que é pesquisar na graduação? Porque é outro problemão, né? Porque aquilo que eu falei agora há pouco, eu sou obrigada a me tornar um pesquisador? Porque tem gente que entra na faculdade e quando descobre a pesquisa, fica revoltado. A pessoa não quer isso, né?
Ela falou, só quero ser advogada, eu quero, sei lá, prestar concurso, eu não sirvo para isso. Mas a pesquisa na graduação era uma experiência que vai além do treino de pesquisa para uma futura carreira acadêmica. Gente, eu digo que pesquisar, a pesquisa é a academia do cérebro. Quando a gente pesquisa, a gente está fazendo funcionar a maquininha. A gente está pensando do geral para o particular, a gente está estabelecendo relações entre ideias diferentes, encontrando o que há em comum entre coisas que a gente não conhecia. A gente passa a usar, inclusive deve, né? A gente passa a usar categorias de pensamento do direito. Né? Quando eu falo em princípios do direito podem estar em qualquer coisa do direito. Então, a gente começa a perceber que tem umas coisas que a gente já aprendeu que pode muito bem ser usada. E o que tem a ver se eu não quero ser pesquisador? Tem a ver que o profissional do direito é uma pessoa que vende ou oferece para os seus clientes, ou para uma empresa, ou para um escritório, ele oferece a sua capacidade de aplicar aos fatos do mundo aquilo que a lei fala sobre eles como consequência jurídica. Então, isso é uma coisa que eu tenho que aprender a fazer. Depois que vocês entraram no direito, quantas vezes a gente não pensa assim, sei lá, alguém vai se casar. Aí você pensa assim, digamos assim, vou usar um exemplo assim mais diferente. Digamos assim, um homem mais velho vai se casar com uma mulher mais nova, ou uma mulher mais velha vai casar com um homem mais novo. Aí a gente fala assim, será que ainda está valendo aquela regra do código que diz que depois de certa idade não pode casar mais com comunhão de bens? Será que eles fizeram pacto antinupcial? Veja, a gente começa a perceber, né, uma série de questões, né, que, na verdade, a gente não pensava antes. Eu tenho outro exemplo da pessoa que vem falar para a gente assim, cara, perdi o emprego, fui mandada embora. E, às vezes, a gente, não por mal, em vez assim, de falar, nossa, que pena, a gente pergunta sobre as verbas rescisórias. Isso, gente, é o óculos do direito. E pesquisa te ajuda a melhorar nesse movimento de conseguir enxergar as consequências jurídicas dos fatos que acontecem na vida do dia a dia das pessoas, das empresas, das instituições, dos estados. E assim a gente, ao pesquisar, ao fazer essa pesquisa obrigatória na graduação, ter certeza, você está se preparando para isso. E se o teu assunto é um assunto mais assim, processual, mais de mercado, ótimo. Você não precisa só pesquisar filosofias ou coisas assim. O estudo, portanto, de qualquer área do conhecimento exige da gente a capacidade de manter a nossa atenção durante longos períodos de tempo. E assim, hoje em dia está cada vez mais difícil, né, mantermos a nossa atenção sobre longos períodos de tempo. Por quê? Porque hoje a gente vive assim, no celular, no computador. Agora, nessa época de pandemia, a gente faz absolutamente tudo via internet. Já pensaram nisso? Tudo. Estou aqui com vocês pela internet. Eu falo com os amigos, com os familiares. Eu trabalho, eu dou aula, eu dou prova, eu respondo requerimento. Quem advoga faz tudo na internet hoje em dia, né? A gente tem sessões de tribunal na internet, sustentação oral pela internet. Vejam como a gente hoje vive nesse streaming, né? A gente vive e isso faz. As pessoas já há algum tempo, acho que eu diria umas 2 gerações que vivem nessa tensão flutuante que eu chamo, né? Porque a internet é usada para tudo e
o modelo de mídia digital é o da informação curta e eficiente. Eu tenho que falar pouco e tudo. E falar pouco e tudo é uma coisa que advogado tem que saber fazer muito bem, né? O novo advogado não escreve mais petição de 57 páginas, juntando um monte de jurisprudência. Não, ele tem que convencer o juiz, ele tem que convencer o tribunal, ele tem que ir reto no que interessa. Quem pesquisa também tem que saber isso, também tem que ser objetivo naquilo que busca. E hoje está cada vez assim, mais difícil a gente ficar um tempão pensando como é que vai fazer, porque a gente está muito desatento, muito desatento. E a vida nos torna desatentos, né? Você está dando aula, o celular está ali com uma mensagem, você está dando aula, você vê que o aluno não está assistindo, está fazendo outra coisa. E não é maldade, não é falta de comprometimento, é que as pessoas têm um monte de coisa para fazer. Então, como é que a gente pode fazer para, ao nos dedicarmos a essa atividade que exige longo período de tempo, pesquisa exige, gente, não adianta. A gente não consegue fazer uma pesquisa que preste sem um período longo de tempo, né? Depende do tamanho da pesquisa, né? Na universidade, vocês terão tipo 1 ano para fazer o que você tem que fazer, por exemplo, numa iniciação científica, e 6 meses assim, estou sendo boazinha, né? Então, é assim, teoricamente é 1 ano para fazer o TCC, mas só que não, né? São alguns meses para a gente fazer o TCC. A gente tem que fazer isso e ainda dividir esse tempo com todos os outros interesses e exigências do dia a dia, né? Então, gente, é uma escolha. Eu posso fazer isso dignamente, bem feito, mas eu não quero virar pesquisador, eu não vou por esse lado. Mas se eu quero, é uma escolha. E é uma escolha importante, porque pesquisar na graduação é parte da formação de um pesquisador da vida acadêmica. É o começo, é o start. E esse treinamento é muito importante. É muito importante a gente aprender a fazer isso e descobrir cada um. Claro que existe toda uma metodologia de como fazer pesquisa. No entanto, com o tempo, nós descobrimos, é muito legal, isso também traz autoconhecimento. A gente começa a descobrir como é que a gente funciona em relação a essas coisas, né? A gente começa, por exemplo, a lutar contra, às vezes, alguma característica que não ajuda, do tipo procrastinar, né? Eu acho que é um verbo muito conhecido hoje. Antigamente as pessoas mal conseguiam falar procrastinar, agora qualquer um fala, porque todos procrastinamos o tempo todo, né? É difícil, mas se eu vou para essa vida de pesquisa acadêmica, eu tenho que treinar, porque é alguma coisa que em muitos momentos, não sempre, felizmente, é algo muito solitário e que exige assim, fugir da geladeira, fugir do cafezinho, fugir do vou ali já volto. É alguma coisa bem importante. Eu quero me tornar um professor, eu quero fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Hoje, assim, o que tem de coisa para fazer no mundo, mesmo com a pandemia, dá para correr atrás, dá para fazer. Nós descobrimos que, engraçado, antes às vezes eu falo assim, nós vivemos no mundo linguageiro, no mundo do pensamento. Nossa, agora é absolutamente visível isso. Vocês podem fazer tudo isso pela internet, sim, né? Depois que acabar, claro, não custa nada, né? Sair na rua, fazer coisas pessoalmente na biblioteca, etc. Né? Mas esse treinamento da graduação, ele é muito importante, né?
Quais são as oportunidades de pesquisa que a gente encontra na graduação? Vamos falar bem geralzão, né? Primeiro, ainda que pesquisar possa ser uma atividade solitária, essas oportunidades, elas podem nos ajudar a construir, não construir, uma rede de trocas com outros colegas e com outros pesquisadores. É muito importante a gente entrar em contato com outros pesquisadores. É uma coisa muito legal, super ajuda. Você faz um networking acadêmico. Isso começa na faculdade, né? É o primeiro lugar onde a gente entra em contato com isso. A gente, por exemplo, pode participar de grupo de pesquisa, a gente pode participar de um projeto de iniciação científica e também fazer o TCC. Nos grupos de estudo e de pesquisa, você vai conhecer um monte de gente, e na iniciação científica você pode fazer em grupo ou individualmente. E o TCC no direito, onde eu dou aula, é individual. Em outras disciplinas eu conheço uma forma de se fazer o TCC em grupo. Vamos lá, participar de grupo de estudo. Eu acho a maior delícia. Eu estou chamando aqui grupo de estudo, é grupo de estudo e de pesquisa, tá? Os grupos de estudo, eles são grupos que não têm qualquer relação com a pesquisa realizada pela pós-graduação daquela universidade acadêmica. Ele é um pré-grupo de pesquisa, ainda que às vezes possam exercer atividades bastante parecidas. O grupo de pesquisa já é um grupo inscrito no Lattes, os coordenadores do grupo de pesquisa inscrevem o grupo no Lattes, colocam o nome das pessoas que participam, etc. Mas essa participação é uma participação bastante específica, né? Mesmo, de trabalhar mesmo, né? Isso, na verdade, independentemente dessas questões formais, ajuda muito a gente a aprofundar o nosso interesse no campo de estudo escolhido para pesquisar. Porque a gente tem oportunidade, primeiro, de escrever, né? De escrever artigo, de repente publicar com aquele grupo e o teu artigo vai. Você começa a aprender a escrever artigo e começa a mandar artigos para determinados tipos de publicações que aceitam artigos de acadêmicos. Você vai se treinando nisso, né? Vai aprendendo a escrever, vai melhorando a sua escrita, né? A gente fica conhecendo, eu acho que a parte mais importante é conhecer pessoas que têm o mesmo interesse que nós. É bem legal, né? Porque às vezes a gente fica achando que só a gente está pesquisando aquilo ou que não tem com quem falar. E é muito bom conversar sobre a nossa pesquisa. E quando a gente está num grupo de pesquisa ou de estudos, a gente pode conversar com esses colegas a respeito do assunto, sobre o que está fazendo, pegar dica. Alguém acha alguma coisa que você não tinha visto, a pessoa fala, olha, eu achei isso daqui. Você troca esse tipo de informação. Saibam que existem plataformas onde a gente posta o artigo que escreveu, o trabalho que fez, e as pessoas que participam daquela plataforma vão, se estiverem interessadas, vão ler o seu artigo e você vai ler o artigo de outras pessoas. Tem um monte de plataforma assim que funciona dessa maneira, né? Agora, o principal de participar de grupo de estudo, de grupo de pesquisa, é trocar ideia. Trocar ideia é, assim, para além da expressão hoje ser uma expressão que signifique conversar, tudo bem? Eu até botei, eu falei, gente, esse é o meu momento Facebook, tá? Que eu digo assim, que essas frases feitas são próprias de determinadas redes sociais. E eu pus aqui a frase que quando duas pessoas se encontram e trocam ideias, cada uma volta para casa com duas ideias, com a própria sua e com a do outro.
quem sabe até 3, porque às vezes a gente conversa e descobre uma terceira via para aquela questão. Então, conversar, conhecer outras pessoas, trocar ideias, compartilhar trabalhos e fazer com que as pessoas conheçam o trabalho que a gente fez é vida acadêmica também. Aliás, isso tem tudo a ver com o currículo Lattes, né? Onde a gente vai colocar lá as coisas que a gente faz, né? Outra experiência, né? A primeira foi grupo de estudo, agora a segunda é iniciação científica e PIBIC. PIBIC é Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científicas, ele é apoiado, esse programa é um programa apoiado pelo CNPq, com a concessão de bolsas, e é uma coisa que você só consegue fazer se você for aprovado. Você aplica para o PIBIC da sua instituição de ensino, na sua faculdade, grupos de professores farão a avaliação do seu projeto de pesquisa, e se ele é aceito, a faculdade te coloca numa daquelas bolsas que o PIBIC pode oferecer. Em muitas universidades, a bolsa do PIBIC é em espécie, e em outras ela é em universidades particulares, às vezes a pessoa tem um desconto, quer dizer, um desconto. A bolsa paga, né, uma parte da sua mensalidade. Mas o importante é saber que o graduando complementa o seu estudo. A gente sempre complementa o estudo, tanto no PIBIC como na iniciação, que eu vou falar já já. Ele completa o estudo, tem oportunidade de ter experiências no ambiente de pesquisa, né? E uma coisa muito importante, que eu acho assim, realmente importante, que no PIBIC o bicho pega mesmo, né? É você lidar com regras, prazos, relatório de pesquisa, sob a orientação de um professor ou uma professora orientadora. Isso é muito importante. Primeiro que para nós do direito, vamos combinar que regra, prazo é com a gente mesmo, relatório é com a gente mesmo, né? A gente vive disso, né? A gente tem a regra para tudo, porque enfim, a natureza grande do direito é regrar coisas, né? De alguma forma, estabelecer determinados jeitos de eu saber, de eu ter a previsibilidade do resultado de certas ações. Então, é nós mesmos, né? Somos nós aí nessa coisa. Então, vamos lidar com regra, porque daí você tem um jeito certo de fazer, você tem que escrever um projeto de pesquisa seguindo regras, né? Você tem prazo para apresentar o projeto de pesquisa, você tem prazo para terminar o projeto de pesquisa, a pesquisa, né, em si. Você tem que apresentar trabalho para o seu orientador. Então, assim, é um momento para quem vai para isso, para quem quer. A Bolsa de Iniciação Científica do CNPq é uma coisa muito boa, mas boa mesmo. Nem todos conseguem ser aprovados. Conforme a instituição vai pegando, vai melhorando nesse tipo de programa, quanto mais robusto fica o programa, quanto mais alunos se interessam pelo programa, mais difícil fica de você conseguir a bolsa, porque cada vez mais tem pessoas, a régua vai subindo, pessoas melhores vão escrevendo e a gente tem que correr atrás disso. Explicando, a gente concorre a essas bolsas com os nossos próprios colegas do curso, tá? Não é com de outras universidades. A iniciação científica. A iniciação científica é um pré-PIBIC, por assim dizer. Você pode só fazer ela, ou só. Você não precisa fazer iniciação para fazer PIBIC, é isso que eu quero dizer. A iniciação científica, como vocês podem ver aí, é um trabalho de pesquisa cujo objetivo é investigar e compreender determinado assunto com o auxílio de um professor orientador. Eu acho iniciação uma coisa bacana de se fazer, porque você vai ter uma ideia de como é o TCC, que é tipo isso.
né? Eu falo pré-TCC. Você aprende a escrever um projeto de pesquisa, você aprende a pesquisar, você aprende como é que se escreve um texto, né? Hoje em dia, na grande maioria das faculdades, é possível fazer o TCC, ou aquilo que a gente chama do trabalho de conclusão de curso, que é o trabalho mais comprido, que a gente chama de monografia, ou um artigo científico, né? Então, você pode escolher, né? O artigo é mais curto, é um trabalho mais curto, é um trabalho de menos páginas e mais denso. Você fala mais coisa em menos páginas, por assim dizer. O trabalho de conclusão de curso, acabei de falar um pouco dele, né? A gente tem que considerar que ele faz parte dos créditos que todo graduando tem que apresentar no final do curso, né? Eu tenho que apresentar para demonstrar o meu aproveitamento, demonstrar que eu sei pesquisar, que eu pesquisei e que eu estou apto ou apta para receber o grau de bacharel em Direito, né? E a escolha do tema a ser pesquisado tem que levar em consideração tudo que eu falei com vocês até agora, né? E o Lattes? O Lattes é uma plataforma, né? A gente chama Currículo Lattes. Ele foi criado pelo CNPq. O que é CNPq? Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele faz parte da plataforma Lattes e é o padrão brasileiro de registro das atividades acadêmicas e profissionais realizadas pelos estudantes e pesquisadores do país. O currículo Lattes, portanto, ele é muito importante, né? Porque é através desse registro, né, que muitas instituições que dão bolsas, né, universidade, instituto de pesquisa, avaliam a gente pesquisador, a gente aluno, a gente professor, para receber bolsas. Então, assim, às vezes eu me candidato a uma bolsa, eu apresento tudo que me pedem e sempre parte dos pedidos é o meu currículo Lattes. Ele tem que ser atualizado, né? Ele é um critério para obtenção de bolsas e auxílios para se fazer, arrumar bolsa para o exterior, bolsas de estudo de diferentes tipos. Mesmo estando na graduação, eu tenho que preencher o Lattes, claro, né? Porque depois, se você vai preencher depois da graduação, o trabalho assim, você vai passar uns 2 dias preenchendo, né? Claro que sim. O que eu devo lançar se eu nem acabei a faculdade ainda? Aqui eu falei um básico do básico, os dados pessoais, né? A formação acadêmica, você vai falar que você está estudando ainda, mas é uma formação acadêmica. Os idiomas e competências na fala, escrita e leitura. Se você ainda não estuda um idioma estrangeiro, pode matricular até que acabar a aula aqui, tá? Sim, você não precisa, digamos, ser um Shakespeare. Você não precisa falar igual um nativo qualquer desses idiomas. E esses idiomas, em geral, têm a ver com o país aonde a pesquisa que você gosta, o assunto que você gosta é mais desenvolvido. Se é um país de língua inglesa, eu acho que o inglês é o básico, tá? Porque a gente, para muita coisa que a gente faz, muito congresso que a gente vai, a gente tem que escrever o resumo expandido em inglês e às vezes apresentar em inglês, né? Então, é importante o inglês. Você tem que saber outra? Tem. Se você vai fazer doutorado, tem que fazer uma segunda língua. Essas línguas, em geral, são inglês, francês, italiano e alemão, tá? São as línguas que, em geral, são aceitas nas grandes universidades. Então, dado pessoal, quem eu sou, meu nome, CPF, essas coisas, formação acadêmica, a faculdade que eu estou fazendo, idiomas, mas seja sincerão, tá? Porque não faz igual currículo de emprego que a pessoa fala, põe que fala a língua e não fala nada, né? Lembre-se das saias justas que algumas pessoas passaram ultimamente por colocarem informações imprecisas no Lattes. O Lattes é coisa séria, você não pode pôr, sabe? Mas eu sou bem, sim, eu vou falar que eu leio, compreendo e escrevo inglês. Como assim? É mesmo? Né?
artigos publicados, você pode pôr, nesse momento, você pode pôr todos. Existem umas questões relacionadas a isso, mas assim, você conseguindo pôr, mesmo que seja um artigo que não seja numa coisa tão importante, ponha. Ponha porque, assim, é um alento. Você fala, agora vou melhorar. Os projetos de pesquisa e extensão que tenha desenvolvido é assim, dos quais você participou, né, como aluno. Tanto o projeto de pesquisa como grupos de pesquisa que a gente participa ou tenha participado, sempre vocês devem procurar o líder, o coordenador do grupo para conversar sobre isso. Tá? É muito importante isso, porque eu não posso pôr que eu participo como pesquisador num grupo se a coordenação do grupo não te colocou o nome como pesquisador do grupo. Então, é uma coisa que, quando chega nesse pedaço, você tem que conversar com o coordenador do grupo de estudo ou do grupo de pesquisa do qual você está participando ou pretende participar. Gente, essa é a página inicial do Lattes. Estão percebendo que à direita aqui no quadradinho azul tem cadastrar-se? É aí que a gente vai para fazer um Lattes, para fazer um currículo Lattes. Então, você coloca o número do seu CPF e inventa uma senha e entra. Depois que a gente faz, ali você vai preenchendo, eu já vou entrar na próxima página, eu estou mostrando onde a gente preenche as coisas que eu disse agora, tá? Esse aqui é o meu, né? Vejam, essa é a cara que ele fica, né? Aquele resuminho que está abaixo da minha foto é a gente que escreve. A foto, você baixa a foto igual você baixa... Isso é coisa que a gente mais sabe fazer, né? É igual botar foto do perfil, do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, o que quer que seja, é super fácil. E a gente vai fazer tudo isso. Esse endereço para acessar o CV é uma coisa que a gente, às vezes, manda em concursos, em algum tipo de evento que a gente vai participar que exige, né? Isso aí é o link para a pessoa entrar no nosso Lattes, que está escrito ali abaixo do meu nome. Endereço para acessar esse CV. Esse, então, é a cara do currículo Lattes. Vocês estão vendo? Não parece, mas eu andei. Apareceu ali, menu principal. Isso aí refere-se a eventos. Isso é uma coisa que estudante sempre tem para pôr, porque sempre a gente participa de congresso, evento, exposição, e lá, quando a gente vai pôr, eles perguntam, você é só participante, você só assistiu, você foi convidado, você deu palestra, e aí a gente preenche. Essa é uma coisa que dá para preencher tranquilamente, sendo estudante, né? Que dá para pôr os congressos, essas coisas que a gente participou. E ali, ó, isso aqui refere-se a produções. Estão vendo? Ó, do lado de projetos, entre projeto e patentes e registros. Em produções, também tem ali, ó, a produção bibliográfica, vocês vão achar alguma coisa que vocês possam ter feito dentre essas que se encontram aí nas possibilidades das produções. É possível também, como eu já falei agora há pouco, indicar no currículo Lattes os grupos de estudo, mas você precisa entrar em contato com a coordenação do grupo que você participa. Essas são as principais possibilidades de inserção de dados no currículo Lattes para o estudante de graduação. O site do Lattes é esse, lattes.cnpq.br. Se você não guardou, escreve no Google Lattes, plataforma Lattes, que você entra facilmente, tá bom? Agora, então, eu aguardo as perguntas de vocês. Estão aí meus contatos de e-mail, de Instagram e de Facebook, tá bom? Muito obrigada por me ouvirem. E agora estou aberta para perguntas, se eu souber responder. Opa. Muito obrigada, professora, pela brilhante exposição. Agora vamos passar às perguntas. Catherine, você poderia ler, por favor, a primeira? Sim, então, eu vou repassar aqui as perguntas.
O primeiro é um participante anônimo que pergunta: se eu não começar na graduação a fazer pesquisas científicas, eu ainda posso ir para essa área de pesquisa? Sim e não. Sim, porque pode, né? Para você depois de graduado ir para pesquisa, você tem que sempre entrar no mestrado. Não tem como. Essa pesquisa acadêmica, você precisa ser admitido no programa de mestrado. Por que eu falei não? Não, porque é impossível escapar da pesquisa, nem que seja com má vontade, na graduação. Na graduação, você tem que, no mínimo, fazer um projeto de iniciação e, no mínimo, um TCC, que é essa experiência básica. Mas pode sim. Mas para fazer pesquisa acadêmica, eu preciso estar ou na graduação ou num programa de graduação estrito sensu. Não é especialização. Você vai fazer a especialização trabalho? Vai. Mas não vai ser um trabalho de pesquisa. Às vezes a pessoa até se descobre pesquisador num curso de especialização e aí vai atrás de fazer um mestrado. Mas é só no curso de mestrado e doutorado que se faz pesquisa acadêmica. Espero que seja satisfatória a resposta. Obrigada, professora. Temos algumas perguntas também no chat e no QA. Muito obrigada a todos que estão perguntando. Vamos passar para a próxima. Catherine, você pode ler a próxima, por gentileza? Sim, a próxima pergunta é: no Lattes eu posso colocar informações profissionais onde trabalhei, etc. Em grupos de pesquisa ou estudos, os professores responsáveis devem dar certificados de participação? Então, são duas perguntas. Certo, já entendi. No Lattes, o máximo que a gente põe é endereço profissional e que a gente acaba pondo o endereço da universidade que a gente trabalha. Lugar de informações profissionais do exercício da advocacia é no LinkedIn. Né? O LinkedIn que é o lugar disso. Que, aliás, hoje em dia está virando... Eu tenho LinkedIn, gente, é o seguinte, desculpa, ele é meio abandonado. É até feio falar isso, mas é porque você vai falar assim, nossa, que mulher estúpida, tão fofinha na aula, nem me respondeu no LinkedIn, é porque ele é abandonado, tá? Estou avisando. De vez em quando eu entro lá, aceito as pessoas, mas eu me mexo melhor em Instagram e Facebook. Vamos lá. Então, o Lattes, a gente não põe, a gente põe informação apenas, porque, ó, vê como é que são as coisas, apenas da nossa profissão de pesquisador acadêmico. É uma atividade profissional, viu? E das mais trabalhosas, ser professor e pesquisador acadêmico. Sim, no Lattes eu só ponho o endereço. Os advogados colocam, às vezes, o endereço do escritório e tal, sabe? Assim, escreve lá naquele resuminho que eu mostrei para vocês, que tem abaixo da foto. Claro que você pode pôr que você tem um escritório, trabalha no escritório, mas isso não é relevante para o Lattes. Assim, algumas pessoas põem, porque o mundo dos advogados é estranho, né? Então, assim, pode até pôr, mas, assim, em termos de qualificação acadêmica, não muda nada. Grupo de pesquisa e grupo de estudo, eu nunca vi ninguém dar uma declaração. Porque eu não sei. Eu imagino o seguinte, que se você é pesquisador do grupo e o coordenador do grupo te põe no Lattes como pesquisador do grupo, o próprio Lattes é a sua prova de que você faz pesquisa. É a declaração de que você faz pesquisa. Você vai aparecer no Lattes do coordenador e no seu Lattes. E quando a gente faz pesquisa, aparece, gente, do ladinho, assim, ó, do grupo que a gente faz parte, um ícone do CNPq. Significa o quê? Que aquilo é reconhecido, compreendem? Então, assim, não existe. Eu acho que nada impede. Se o professor quiser dar uma declaração, sei lá, whatever, se o lugar que você está querendo fazer um curso, sei lá, um LLM, um mestrado, doutorado fora do Brasil, e se alguém pedir, faça. Eu acho que nada impede, tá? Mas eu nunca vi.
Próxima, por favor. Obrigada, professora. Vamos alternar as perguntas do chat do QIA. Eu vou fazer uma agora da Vivian. Ela perguntou: professora, boa tarde. Se a pessoa ficar muito presa ao projeto de pesquisa desenvolvido anteriormente, por exemplo, uma iniciação, isso pode influenciar diretamente no desenvolvimento de uma nova pesquisa? Já que durante a pesquisa podemos amadurecer o nosso pensamento. Assim, gostaria de saber como eu posso seguir um projeto anterior, mas ao mesmo tempo desenvolver a minha pesquisa sem ser repetitiva. Vamos ver se eu entendi. Você fez um projeto de pesquisa, digamos. Eu fiz lá meu projeto de pesquisa sobre um assunto X. Aí eu sigo pesquisando assuntos correlatos àquele. Eu não sei se é isso que ela quer dizer. Se eu sigo discutindo assuntos correlatos da mesma natureza, você pode estar presa ou não. Porém, é sempre interessante, e isso assim, enfim, é importante, tá, na vida acadêmica. Pessoas de gêmeos não podem. Estou brincando com esse gente de gêmeos que é pesquisador. Por quê? Brincadeira, né? Que gêmeos é uma pessoa que não para com nada, assim, tem um monte de interesses diferentes. Mas tem, tá? Assim, não vou esconder de você. Você tem... eu acho assim, que no início, quando a gente está na faculdade, por isso que eu disse que é momento de experiência. É bacana eu ir experimentando, né? Agora, se você fez o projeto, fez a pesquisa, escreveu o trabalho, a gente vai ver lattes de muita gente famosa e bacana que fez esse caminho de ir trocando. Se você entra, às vezes, no latte de muito professor super bem sucedido, tal, você vai ver que ele começou lá atrás fazendo uma coisa tipo nada a ver. E aí tem várias razões, né, gente? Eu às vezes falo que a especialidade que nós abraçamos é aquela das oportunidades. Porque às vezes você quer muito pesquisar uma coisa e não tem oportunidade. Aí aparece uma outra oportunidade e você vai. Às vezes, depois de você ter andado um pouco nisso, aparece algo que você efetivamente queria. Nada te impede de trocar. Então, assim, em termos do currículo Lattes, evidentemente que não pode ser um vai e vem, né? Você precisa mostrar consistência na sua pesquisa. Porém, se você do começo assim muda, não tem o menor problema, tá? Não tem assim grandes, porque como eu digo, a pesquisa é a academia do cérebro do pesquisador. Então, o costume, o ato de pesquisar pode acontecer em qualquer assunto, né? Então você pode mudar de assunto, sim, viu? Espero que seja isso que eu tenha entendido. Foi isso mesmo, professora. Ela respondeu aqui no Que chat, bom, falou obrigada. isso mesmo. Vamos para a próxima? Catherine, você pode fazer, por gentileza, uma pergunta do QIA? Sim, vamos. Você acha interessante colocar cursos que não são da área do direito, ou algum curso não da área que eu quero seguir no direito? Olha, cursos que não são da área que vale a pena pôr, tá? Cursos de língua estrangeira. Nossa, fui eu que fiz aparecer. Bom, cursos de língua estrangeira. É óbvio que se você estudou em alguma coisa, sei lá, vou chutar, sei lá, meu tempo da cultura inglesa, eu sou velha. Se você estudou, sei lá, na Aliança Francesa, na cultura inglesa, foi até o fim, gastou uma grana, você não vai pôr? Claro que vai, né? Mas o seu critério não é gastei uma grana. O seu critério é assim, estudei mais de 10 anos uma língua, como assim eu não vou pôr? E depois, ser proficiente em língua estrangeira, gente, é absolutamente importante. Mas assim, é importante forte. Muitas vezes, né, a gente, quando vai pesquisar, sente necessidade de ler alguma literatura estrangeira. E muitos congressos em que a gente participa, mesmo que seja para levar a nossa experiência brasileira, nacional, que é importante, você tem que mandar o resumo em inglês, e às vezes você tem que apresentar em inglês. Mesmo às vezes sendo aqui no Brasil, porque às vezes é um pessoal e você acaba fazendo algumas mesas em língua estrangeira.
Então, é preciso uma coisa assim. Então, você pode pôr sim, né? Se for assim alguma coisa muito legal, muito meritória, coloque. Mas vocês vão ver que algumas coisas que a gente quer pôr, a gente não acha nem onde pôr no currículo, né? Vocês vão perceber isso, a gente vai percebendo. Mas é que no começo, eu sempre digo assim, ponha tudo que você conseguir pôr que se refere ao assunto direito, já que somos do direito, né? Ou alguma coisa correlata. Eu estudei direito, estudei psicologia. Eu tenho formação de psicanalista. Em algum lugar lá eu enfiei, porque eu gosto de ser psicanalista. Eu botei lá, tem relevância? Zero, tá? Assim, não tem. Então, veja, a gente coloca algumas coisas, né, como mais de repente, uma informação sobre a gente, né, no currículo, e que acaba se tornando interessante. Não vale a pena pôr treinamento dentro de empresa, por exemplo, a gente não põe. A gente não põe cursos que não têm absolutamente nada a ver com o que a gente faz. Sabe, se você fez conservatório musical e você não é da área da pesquisa acadêmica em música e coisa assim, não faz a menor diferença, né? Mas curso de língua estrangeira sempre ponha. Mesmo que você tenha feito por pouco tempo, sempre coloque. E se você tem algum diploma de língua estrangeira, desses cursos que a gente vai fazer fora, que você passa uns meses para aprimorar o inglês, né? Por que eu fiz assim? Porque às vezes não aprimora muito, mas tudo bem, você vai e põe. Tá? E essas coisas a gente põe. É isso, gente. Acho que. Obrigada, professora. Novamente, eu gostaria de agradecer a todos que estão perguntando e também a todos que estão elogiando a brilhante exposição da professora. Vou fazer mais uma Obrigada, gente. pergunta do chat. A Bruna perguntou: como aprender a pesquisar, professora? Tenho muitas dificuldades na hora de elaborar uma linha cronológica na pesquisa. A linha cronológica da pesquisa é a linha lógica, né? Cronos é tempo, né? Então, assim, você seguir assim, deixa eu ver se é o que eu estou pensando. Se é um assunto, digamos assim, que eu vá escrever sobre, sei lá, os direitos da criança e do adolescente no Brasil. E eu tenho que me organizar meu pensamento, certo? Então, eu posso, de repente, falar assim, gente, será que alguém escreveu sobre isso? Eu vou, de repente, correr atrás de ver quem escreveu e ver o que escreveram. Provavelmente, eu vou ter que entrar numa questão assim, como que a criança era vista no século, sei lá, XIX, né? E aí eu vou achar alguma informação. Aí eu vou ver assim, nossa, não tinha direito nenhum, né? Como é que era vista no século XX? Nossa, não tinha também pouquíssima coisa. A criança era só assim, objeto da ajuda do Estado, e essa criança era sempre o menor e, se possível, abandonado e, se possível, criminoso. Assim, uma coisa horrorosa, né? Então, você fala, nossa, ainda não tinha. Aí você começa a achar umas coisas assim, mostrando como que esses direitos foram começando, não sei o que lá, você vai chegar no ECA, que tinha código de menores, tal, antes. Você vai chegar no ECA. Eu acabei de te fazer uma linha cronológica. Aí você fala assim, mas você já sabe, não vale, né? Pense assim, então. Eu estou pensando no assunto X. Então, não, assim, isso não vai estar escrito explicitamente na sua pesquisa, mas você vai fazer um roteiro em que você vai falar assim, o que é esta coisa, né? O que é isso que eu vou escrever? Depois você vai falar assim, isso que eu estou escrevendo, esse X, desde quando existe, né? Então, eu já estou melhorando. Desde quando? O que é
desde quando tem isso? Eu estou pensando em assuntos legais, né? Na legislação brasileira, estrangeira. Desde quando existe essa coisa por aí, né? Então, a gente deu uma andadinha. Quando eu vou no que é e no desde quando existe, pode ser que eu encontre no que é pessoas diferentes dizendo coisas diferentes. Você vai reparar, nossa, existem diferentes critérios para considerar se essa coisa existe ou não. Por exemplo, ou se isso é um direito ou não é. E aí, quando eu vou no desde quando, eu percebo assim, nossa, aqui no Brasil não existe há tanto tempo. Aonde que existia antes de existir no Brasil? E você percebe que você está formando uma pesquisa a partir dessas indagações? Mas falta o quê? O problema de pesquisa, que a coisa mais difícil que tem é achar o problema de pesquisa. Quando eu estou procurando saber sobre algo, sempre tem um momento em que eu penso assim, nossa, e se? Esse e se, em geral, vai vir um problema de pesquisa, né? Então, eu posso imaginar assim, será que é possível aplicar esse conceito numa situação X ou Y? É um problema de pesquisa, né? A partir de quando que é possível ver na jurisprudência brasileira uma atuação maior dos psicólogos nas varas de família? Percebe? Você vai, você já vai percebendo que é alguma coisa que você está querendo saber. E ao fazermos, a gente também arruma muito problema de pesquisa lendo a pesquisa alheia, tá? Porque no começo é assim mesmo, lendo o trabalho dos outros, vendo a bibliografia que está no trabalho que você está lendo, fala, nossa, que bibliografia boa. Se é boa, bem, copia e cola em algum arquivo lá e guarda, né? Então, assim, a gente aprende a pesquisar pensando no assunto, se organizando e principalmente guardando a informação, tá? Faz uma pastinha no seu computador, bonitinha, separada, limpa o computador. Gente, eu sou a maior bagunceira de computador. Então, assim, limpa, arruma, faz uma nuvem, põe para gravar na nuvem, e você começa a juntar informações e aprende a pesquisar. Aprender a pesquisar é sair perguntando. No começo a gente faz umas perguntas nada a ver, mas aos poucos a gente vai se aperfeiçoando nessa capacidade. Espero que isso ajude. Professora, eu sorri porque a senhora falou justamente do meu tema, que era a atuação dos psicólogos nas horas de família, e a senhora me ajudou a achar o problema. Muito obrigada. Isso aí. A gente tem mais um tempinho e como a gente tem diversas perguntas, vamos fazer mais algumas? Pode ser, professora? Pode, estou aqui à disposição de Ótimo. vocês. Catherine, você pode fazer a próxima, por gentileza? Sim, o Oswaldo perguntou se, no seu conceito, quais são as fontes confiáveis recomendadas para fazer pesquisas? Vai lá. Sempre é importante por exemplo, eu tenho que pesquisar em bancos de teses. Todas as universidades têm bancos de teses, né? Por quê? Porque são textos que, de uma forma ou de outra, passaram pelo crivo de professores que foram, né, que avaliaram aquele trabalho. O trabalho está lá no repositório de teses daquela universidade. Eu gosto muito de pegar repositório de teses de universidades públicas, né? Universidade pública costuma ter mais alunos, mais gente escrevendo, e ali a gente tem muitos professores que efetivamente se dedicam apenas à pesquisa, né? É onde a gente acha a maior quantidade de professores trabalhando dessa forma. Na internet, o principal, né, é na CAPES, né? Na CAPES você tem um lugar lá em que você tem todas as publicações dela, né, ali reunidas.
você pode ver no Cielo. Cielo escreve-se S-C-I-E-L-O. S-C-I-E-L-O. No Cielo tem, fora o direito, tem um monte de coisas, né? Mas você vai achar muita publicação ali. Como chegar nisso tudo? Tem um jeito, que é o Google Acadêmico, ou Scholar Google, mas pode escrever, você entra no Google e escreve acadêmico. Você dá o Enter, vai aparecer lá, Google Acadêmico, você entra no Google Acadêmico. No Google Acadêmico, a gente tem tudo isso que eu falei reunido, né? E aí você começa a escrever as palavras-chave, sempre economize na palavra-chave. Não escreva uma frase inteira. Qual a natureza jurídica do contrato de prestação de serviços eventuais? Não, você não vai botar isso, né? Você vai botar serviço eventual, dá o Enter, vê o que vem. Aí, depois que baixou tudo, você escreve na frente, natureza jurídica, dá outro Enter. Percebe? A gente começa a pegar esses truques de escrever o geral, ir abrindo o que aparece. Por quê? Porque vão surgindo fontes cada vez mais específicas. Quanto a livros, sempre, né, ir atrás daqueles autores. Num primeiro momento, você vai atrás dos autores mais conhecidos. Aí você vai ter que ir na biblioteca, não tem jeito, né? Na biblioteca da universidade, e fazer essa busca. Mas, fonte confiável para mim, eu vou falar uma coisa que a Júlia foi minha aluna e sabe. Gente, manual de direito, sei lá, manual de direito do construtor de mesa. Não serve como fonte de pesquisa acadêmica, tá? Manual não serve. Tem que ser livro que se chame, no mínimo, instituições de direito, não sei o quê, né? Esses são fortes para você escrever. Portanto, jamais use manuais que a gente estuda na faculdade como fonte para você escrever o seu trabalho. Você pode usar o manual para tirar uma dúvida. Nossa, esqueci, o que era isso mesmo? Vai lá no manual. Mas só. Fonte boa, vou só para terminar. Teses de outros pesquisadores. Artigos científicos publicados por esses pesquisadores em plataformas que você vai encontrar, estou sendo bem, no Google Acadêmico. Dali você vai. O periódicos CAPES, que eu mencionei, é super importante, mas, em geral, no Google Acadêmico vem tudo. Vem do periódicos, vem do Cielo e vem das universidades. Espero ter ajudado. Obrigada, professora. Acho que com certeza ajudou. Vamos passar para a próxima? Acho que a gente consegue mais 2 perguntinhas. Tem várias, mas acho que, como o nosso tempo está acabando... Catherine, você pode fazer a próxima, por gentileza? A próxima pergunta é sobre como desenvolver um tema que não reflete em doutrina e jurisprudência. Aí eu dei um exemplo. Estou desenvolvendo um tema que gosto muito, só que não encontro muito em livros, por exemplo. Tem 2 respostas. Uma procura mais. Depende, gente, sem brincadeira agora. É assim, quando a gente pesquisa em direito, eu preciso encontrar alguma relação entre aquela temática e algo do direito. Olha, a gente sempre encontra, mas não é fácil, né? Hoje em dia, por exemplo, quando passar essa pandemia, a gente vai escrever Covid-19 no Google e vai queimar o computador da gente, porque hoje em dia só se fala nisso. Né? Outro dia eu dei o maior fora numa reunião, o pessoal começou a falar assim, então vamos fazer, não sei o que lá, a gente precisa escolher o tema, e eu escrevi no chat assim, tudo menos Covid-19. E o evento que queriam fazer era sobre Covid-19. Foi o maior fora da vida. Né? Assim, realmente, às vezes tem uns assuntos que estão um pouco de mais e outros de menos. O de menos, eu tenho que, de alguma forma, dar tratos à bola, pensar,
isso daqui, como que esse assunto que eu gosto pode acontecer no mundo do direito. É um caminho, né? Porque hoje, gente, o direito, nesse afã de estabelecer previsibilidade para as ações humanas, o direito se mete em tudo, né? Vamos combinar, né? Tem direito astronáutico, tem, nossa, tem direito de tudo quanto é coisa, o direito se imiscui em tudo. Tem a nossa LGPD, que, aliás, pelo amor de Deus, né? A LGPD, atualmente, a minha ideia sobre ela é aquela do futebol. Quem não faz, toma. O que eu estou falando? A gente não bota para frente essa lei que está ótima, que se discute, se fala, etc. E o que acontece? Se a gente não faz uma massa crítica de uso desse regramento, nós não nos imporemos diante dos outros países que estão com a lei funcionando faz tempo. É um perigo isso. Então, por exemplo, se eu quero tratar de um assunto, eu estava querendo aqui pensar num assunto muito fora do direito e não me ocorre nenhum. Mas assim, tem que ser alguma coisa fora, como é o caso, você está falando assim, olha, a coisa que eu me interesso, eu não vejo reflexo dela no direito. Você tem que começar a pensar os problemas que isso possa dar, eu não sei qual é o assunto, mas assim, se eu estou tratando de uma atividade X e eu preciso pensar, se essa atividade der errado, qual a consequência jurídica dela? Né? Ou se muitas pessoas quiserem fazer, não tiver lugar para todo mundo, eu disse que cabia a todos, será que isso tem a ver com o direito do consumidor? Então, é alguma coisa assim. Você tem que começar a imaginar como é que esse seu assunto pode se refletir no mundo jurídico. É a única coisa que me ocorre nesse momento. Obrigada. Antes de passarmos para a última pergunta, eu queria pedir desculpas em nome do Jonathan, nosso secretário da Comissão do Acadêmico de Direito. A internet dele caiu e ele não está conseguindo voltar para a sala. Então, desculpem, mas vamos continuar aqui e vamos passar para a última pergunta. Catherine, vamos para a última, por favor? A última pergunta é de um participante anônimo também e pergunta... professora, boa tarde. 250 mil pessoas assinaram um documento para entrar com uma demanda na Suprema Corte Inglesa para apurar a devastação ambiental de Mariana. Esse tema pode ser objeto de pesquisa científica? Nossa! Oh, ele só de você. Eu falei, gente, o que será que ele quer? Claro! Claro! Tem direito ambiental, direito internacional, responsabilidade civil por dano ambiental, o reflexo do dano ambiental no meio ambiente, o reflexo desse dano para o meio ambiente no mundo todo, né? Como é que... Outra coisa também, essa questão de petições, né? Será que... Qual a consequência jurídica de uma petição realizada por estrangeiros numa corte estrangeira no Brasil? Onde isso se reflete? Isso é direito internacional. Onde isso se reflete? Será que a gente vai poder ser chamado no Tribunal Penal Internacional? Nossa, só isso, nossa, temaço, hein? Pena que eu não sei direito internacional, mas é maravilhoso esse tema. Nossa, conheço várias pessoas que te ajudariam nisso. Então, assim, pensa, a gente, assim, esse tipo de evento, você veja que é tão bonito esse tema, porque ele tem um aspecto local do Brasil, mas tem um aspecto mais amplo que alguém lá longe se incomodou com isso. Quem se incomodou? Por que se incomodou? Quais são? Há empresas estrangeiras implicadas nesse dano ambiental ocorrido em Mariana? Será que são pessoas que têm alguma ligação com aquela empresa lá fora, que estão querendo fazer alguma coisa de modo que elas consigam entrar com algum outro tipo de ação? Percebam, nossa, é lindo esse tema. Dá para pesquisar, sim.
E dá para pensar muito. Nossa, é bonito, gostei. Pena que eu só posso falar isso, porque eu não entendo, mas eu fico pensando, é maravilhoso, maravilhoso a gente pensar, por exemplo, o direito inglês é o direito consuetudinário, o nosso é de código civil. Como que o direito inglês veria o que aconteceu conosco? Por que essas pessoas estão fazendo isso? O que está escrito no documento? Primeira coisa é eu querer ver o documento. O que está escrito nesse documento? Por que foi apresentado lá? Nossa, temão, hein? Gostei. Eu acho que é isso. Não sei se você quer saber mais alguma coisa, mas que dá para fazer uma pesquisa, super dá. Só dá. Obrigada, professora. Desculpem a todos que não conseguimos responder as perguntas, mas infelizmente o nosso webinar está acabando. Eu queria dizer que os certificados serão emitidos com os nomes que os alunos entraram aqui no Zoom. Então, se o seu nome não estiver correto, não conseguiremos emitir o certificado, mas com seu e-mail e com seu nome, tudo corretinho, vai ser emitido. Também queria falar para vocês seguirem as nossas redes sociais, para acompanharem os nossos próximos eventos. Agora estamos elaborando, criando vários eventos para vocês, espero que também sejam muito produtivos, como esse foi. E eu queria agradecer a todos aqui presentes, principalmente a nossa querida professora Lia, e dizer que foi uma honra participar desse webinar com todos vocês. Eu agradeço a todos a atenção, as perguntas. Desculpa, não dá para responder, não, o tempo não ser possível. Estou à disposição nas minhas redes sociais, se quiser me procurem por lá. Estamos aí. A coisa que eu mais gosto de fazer na vida é falar, então tudo bem. E a senhora fala muito bem. Obrigada. Foi extremamente clara, extremamente objetiva, deu para entender absolutamente tudo, como sempre. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau, gente.